Paulo Souza explicou aí após jogo contra o Tajeres, o que aconteceu com o Flamengo. Ele explicou aí que no jogo contra o Fluminense, eles fizeram muito diferente do que ele já havia planejado, havia pensado, né? Explicou que num momento de construção do time, né, um momento em que ele está preparando o time, isso acontece, né, com qualquer treinador. É, a gente vê que tem momentos em que os jogadores, ele explicando que tem momentos em que os jogadores estão fazendo estão conseguindo algum progresso, né? Alguns momentos eles ficam estagnados, eles não saem do lugar, fica aquela mesma coisa de sempre. Em alguns momentos, infelizmente, eles falham, como em qualquer outro clube que a gente vê. Não estou falando nem só no Brasil, no mundo todo, né? Que não tem como vencer todos os jogos. Só que eu acho assim, galera, sinceramente, depois de ver tantas coisas e pela explicação do treinador, eu acho que ele é um dos poucos treinadores que tem a coragem de, de, de dar pelo menos aí uma ideia, né, uma dica do que está acontecendo no Flamengo. E eu tenho certeza, galera, eu posso afirmar para vocês que boa parte dessa responsabilidade não está, não está é, no treinador, tá? Tá primeiramente nos jogadores. Segundo lugar, diretoria responsável pela contratação dos jogadores, né? E em terceiro lugar, essa questão do treinador. Por quê? O treinador ele tem sim culpa com relação. O que acontece, galera? A gente vê muito torcedor aí falando que o cara não sabe escalar o time, que o cara não sabe fazer isso, que o cara não sabe fazer aquilo. É, eu vou explicar para vocês. Eu sou treinador de futebol, tá, galera? Então o que acontece? Com o tempo, os outros times começam a estudar a maneira do Flamengo de jogar. Então é necessário sim fazer algumas mudanças. É importante. Tem times em que tem jogadores que pegam isso mais fácil, mais rápido. Tem outros times que não pegam isso tão rápido. Tem a fase do jogador, que tem momentos em que o jogador não está bem também, né? Eu estou tentando falar isso para vocês, galera, não é como uma desculpa, porque eu, como torcedor do Flamengo, eu quero ver o Flamengo ganhando sempre, né? Mas eu posso te dizer que realmente isso acontece, né? Tem jogador que tem muita dificuldade ou que não aceita trabalhar de uma nova maneira, ele quer trabalhar somente do jeito dele, né? É complicado e eu vejo sim que esse treinador ele merece estar no Flamengo, né? O cara largou tudo para poder dar prioridade para o Flamengo, é, e ele tá tentando sim o melhor dele, só que realmente não vai depender somente dele. A gente vê que aí, quando chegar o que vai acontecer, se os jogadores do Flamengo não tentarem se esforçar mais, não tentarem se adaptar, não jogarem com aquela vontade, com aquela raça que o Flamengo está acostumado a ver os jogadores da antiga fazendo isso, independente do elenco tá bom ou não, né? A gente vai ver claramente aí que o Flamengo vai vencer os jogos mais importantes. E é isso que está faltando em jogos mais importantes, como por exemplo, quando o Flamengo joga contra o Fluminense, a gente sempre vê, né, que falta essa vontade nos jogadores, né? Ontem você viu, o Everton Ribeiro marcou 2 gols. Tudo bem que o time é fraco, mas ele marcou 2 gols. Quanto tempo o Everton Ribeiro não faz 2 gols, né, numa partida, né? É, o Arrascaeta a gente sempre tem que elogiar porque é um jogador que está sempre ali, pelo menos na média ou acima da média, né? Um jogador bem regular, dificilmente ele cai de produção, a não ser que ele esteja lesionado e tal. Mas a gente vê aí que tem essa situação do Flamengo. O Flamengo, infelizmente, no sistema defensivo, desde a época do Jorge Jesus, já deixava a desejar, sofria muitos gols. A diferença é que fazia também muitos gols, né? E o que eu vejo no Flamengo é isso. Jogando contra o Tajeres, o Flamengo tomou um gol, né? Você vê que foi uma bobeada ali que o Rodinei poderia ter alcançado, chegado na bola, inclusive até uma coisa que me preocupa muito, porque para mim, na lateral direita, o Flamengo só tem o Mateuzinho, não tem mais ninguém. O Isla de vez em quando dá algumas assistências ali, o Rodinei eu acho até que é um pouco melhor ofensivamente, em alguns momentos, mas
Ambos são jogadores assim que deixam muito a desejar no Flamengo. O Flamengo precisa de um lateral direito mais forte, claramente, né? Mas assim, é como eu vi falando aqui, a gente não tem como culpar um ou outro. O Flamengo ele não está perdendo só por causa só por causa do William Arão, ou só por causa do Rodinei, ou só por causa do treinador. Ele está perdendo por uma série de problemas, né? E aí essas coisas precisam ser consertadas, né? O elenco precisa ser reformulado no sentido de que se os jogadores não estão bem, né? Eu digo assim, por exemplo, o Everton Ribeiro, ele já não está jogando aquele futebol como antigamente, quando ele chegou no Flamengo, mas ele ainda é um jogador muito importante para o Flamengo, né? Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de coisa, porque se sai o Everton Ribeiro, vai colocar quem no lugar dele? O melhor substituto que teria ali seria o Vitinho, mas mesmo assim, o Vitinho, na minha opinião, embora ele faça algumas coisas ali, ele não chega aos pés do Everton Ribeiro, né? Então o Flamengo tem que ficar de olho nessas coisas. O jogador não está bem? Tudo bem, mas tem que tentar desenvolver algum outro. Tem que tentar ficar de olho no Marinho também, desenvolver, pedir para ele pressionar para que ele volte a jogar a bola como ele estava jogando no Santos, né? Para que ele apresente esse futebol no Flamengo, ou até melhor, né? Como aconteceu com o Michael. Vocês lembram aí, o Michael estava no Goiás, estava super bem, foi para o Flamengo, quase não aparecia, aí diziam que era porque ele não tinha oportunidade. Quando ele tinha oportunidade, não conseguia jogar, e aí no final ele conseguiu se adaptar com o estilo do Renato Gaúcho, né? E a gente vê que não é só o treinador também, porque ele já foi pro, se eu não me engano, é o Al Hilal que ele joga, né? Tá jogando bem, vem sendo destaque, né? Isso também é muito a fase do jogador, né? Então é como eu falo, não dá pra gente colocar a culpa somente em um ou em outro, mas nós como torcedores nós temos que colocar pressão, só que a pressão certa. Não adianta a gente ficar só colocando a culpa, falando que o treinador é assistente. Eu, sinceramente, não acho que o Paulo Souza seja tão ruim assim do jeito que o pessoal acha que é, né? Muitas vezes eu falo que se for para o Paulo Souza sair, galera, que coloquem o Jorge Jesus. Não dá para colocar nenhum outro treinador. Por quê? Qualquer outro treinador que entrar agora no lugar do Paulo Souza e o resultado não vier, e não vai vir, por causa dos jogadores, vão colocar a culpa no próximo treinador. E aí o Flamengo vai continuar nesse ciclo de mudar de treinador, né? E a gente não quer isso, a gente quer ver o Flamengo lutando, ganhando títulos. Então, se é para tirar o Paulo Souza, tem que colocar o Jorge Jesus. Agora eu quero ver se o Jorge Jesus não conseguir arrumar o time, né? O que vai ser, o que o torcedor vai falar, né? Infelizmente eu acho que o Flamengo vem perdendo bons treinadores, sim. Não são os melhores, mas são treinadores que podem fazer algum trabalho, têm algum conhecimento, mais do que a grande maioria aqui que está nas mídias sociais, né? E infelizmente a gente vê que esse trabalho está sendo atrapalhado, né? Outros clubes reclamam, outros clubes querem ver os seus times ganhando também, né? Mas eles têm a compreensão, eu acredito que eles têm uma melhor compreensão de que o treinador precisa de mais tempo para fazer o trabalho deles, por isso que não há essa pressão tão grande, né? Eu sei que o torcedor do Flamengo ele pressiona porque o Flamengo é o time que tem um salário mais alto, ou um dos salários mais altos do futebol brasileiro, então a gente tem que pressionar mesmo. Só que nesse caso a gente tem que pressionar o treinador ou a gente tem que pressionar o jogador que está ganhando alto salário, né? Fica aí a reflexão. Falou, galera? Coloque aí nos comentários o que vocês acharam, a gente troca aquela ideia. E é isso. Saudações rubro-negras.